Nesse vídeo aqui a gente inaugura a nossa trilogia Reassistindo o Senhor dos Anéis. Um vídeo por filme! E o Hobbit? A gente vai falar? Tem que ver depois, aí daria os 6. Só que o Hobbit é outra pegada, Outro né? rolê, É outro tom. Mas aí, Senhor dos Anéis, o que representa pra você essa trilogia, Bruninho? Nossa, Alexandre, eu assisti no cinema em 2001, quando o filme estreou. Eu também. E pra mim foi uma revolução. Eu vi na época certa da minha vida. Era uma época que eu tava fissurado em RPG, tava fissurado em fantasia medieval, justamente por causa do RPG. Eu tinha começado a ler Senhor dos Anéis, então eu tava no hype também. Aí eu nem terminei de ler o livro. Aliás, o meu livrinho aqui, ó, livrinho da época. É igualzinho. Esse daqui, aí. eu já até atualizei pra coleção da HarperCollins, mas esse daqui eu não me desfaço. Eu não vou me desfazer, mas nem ferrando. É o primeirão que eu tenho aqui. E aí eu terminei depois de ver o filme, sabe? Aí eu fui vendo várias diferenças e tal, né? Mas assim, não chegou ao ponto das diferenças do livro pro filme, me desanimar com o filme. Eu achei o máximo, cara. Me animou. Eu levei um monte de ideia do filme e do livro para as minhas campanhas de RPG. Realmente iniciou uma febre na minha vida. Eu lembro que na época começou a sair revista de banca de jornal sobre Senhor dos Anéis, sabe? Revista só de Senhor dos Anéis. O tema era esse na capa. Eu comprava essas revistas também. Pena que eu perdi, não tenho mais elas. Cara, mas mudou minha vida, cara. Eu tinha na época, eu lia muito, né? Eu lia muito. Pegou o período pós-faculdade. E no meu período de faculdade eu lia vários livros por semana, de todos os temas que você possa imaginar e tal. E eu não tinha lido O Senhor dos Anéis. Eu tinha uma amiga, né, que morava na Inglaterra, uma amiga de infância, a gente se correspondia bastante, falava por telefone, mandava carta, esse tipo de coisa, mandava carta nessa época. Peguei esse período também de mandar de vez carta. em quando até trocava um e-mail e tal, mas internet de escada era um pouco mais complicado, enfim, tô me divagando aqui. Mas ela acompanhava lá, tipo, o povo que era totalmente contra a filmagem do Senhor dos Anéis, porque ia contra Vamos comentar isso também. A vontade do Tolkien, não sei o que lá, o que esses herdeiros dele estão fazendo e tudo. E ao mesmo tempo, eu tava lendo os livros, que nem você, eu falei assim, nossa, eu preciso ler esse livro antes de ver o filme. Né? Então, eu terminei o primeiro livro, eu assisti o filme. Aí no ano seguinte, eu terminei o segundo você foi acompanhando ano a ano. E fui pirando, cara. Foi uma experiência incrível, né? Experiência incrível, porque a verdade é que eu não sabia nada do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é a grande fantasia da história contemporânea, tá bom. Todo mundo falava isso, mas ler e na sequência ter a experiência... Nossa, pra mim foi algo incrível. E eu me recordo de um momento foda no livro, que eu tava lendo e tal, e aí, com todo respeito pelo Tolkien, no começo eu lia palavra por palavra. Quando foi chegando no meio do livro, eu comecei a pular as músicas dos Hobbits. As músicas, desculpa, eu tenho que falar a verdade. Eu pulava também as músicas. E eu torcia, Daniel, eu torcia. Hoje talvez eu não pulasse, mas na época eu pulava também. Tomara que eles não cantem no filme. Esse Hobbit não pode cantar no filme. Por favor, não faça isso, Peter Jackson. Mas eu lembro que, lendo o livro, chegou um momento, que é o momento em que o Gandalf está conversando com o Frodo, e eles estão lá nas minas de Moria, que o Frodo, que ele começa a falar assim que queria que nada disso tivesse acontecido, que o Gollum tivesse morrido, não sei o que lá e tal. E o Gandalf dá uma resposta pra ele que no filme é sensacional. Vamos comentar também ela. E naquele momento, lendo o livro, eu me toquei que eu falei assim, caralho, esse livro, tal qual os Hobbits, esse livro é mais do que ele aparenta. Ah, que legal, olha. Aí eu comecei a ler com uma atenção redobrada e realmente prestar atenção em todas as mensagens que tinha por trás daquilo. Foi aquele momento. Foi ali. Me marca até hoje isso. Nossa, cara. Que legal, cara. Uma coisa que me marca também, eu lembro de alugar o VHS depois. Que era VHS ainda, pessoal, e era 2 fitas. Porque era tão grande o filme que ele era em 2 fitas. E essa foi a primeira experiência cinematográfica da minha vida que eu fui com um grupo de amigos. Então foi muita gente no cinema, assim, a molecada toda dos meus vizinhos e tal. E a gente não tinha grana na época, então a gente andou uns 5 km. Saímos de casa, fomos andando até o shopping. Aí pegamos a fila do cinema, ficamos todo mundo empolgado. Aí o filme tinha um break. Lembra disso? Às vezes tinha no cinema. No cinema tinha um quando break. Era muito grande, quando era muito grande, eu achava isso tão chato, cara, porque quebra a sua
totalmente o seu pique. Quem quer mijar que perca o filme, pô! Pois é, mas tudo isso me marcou muito, é uma excelente experiência. Agora que a gente fez essa abertura empolgada, falando do impacto da Sociedade do Anel na nossa vida... O trailer, cara, eu lembro quando eu vi o trailer, bicho. Eu não lembro do trailer, Nossa, cara. eu lembro quando eu vi o trailer no cinema, assim, eu falo, que experiência foi aquilo, Bruninho? Nunca tinha visto nada parecido. Filme de fantasia, pra mim, um filme que marcou muito a minha infância, Fúria de Titãs. Não é a mesma coisa, não, eu sei, mas né? não se compara. Mas foi um filme de fantasia que me marcou. Conan, evidentemente, é outra coisa, saca? E alguns outros filmes assim também, mas eu nunca tinha visto nada parecido no cinema. Agora que você entrou nesse assunto, vamos até falar das bastidores que precediam a produção de Senhor dos Anéis. Porque, de fato, fantasia nunca tinha sido muito bem tratada no cinema. Evidentemente, tínhamos bons filmes, mas assim, não era um negócio que Hollywood apostava a ponto de injetar milhões de dólares. Tanto que nunca tinha sido oscarizado. Não, nunca tinha nada, não tinha relevância. Era filme voltado para um público mais infanto-juvenil mesmo. Mesmo quando você filmava, não era sei lá, um filme de massa, algo assim. como O Anel do Nibelungo, alguma coisa assim. Nos primórdios do cinema teve, né? 2 filmes lindos foram feitos e tal. Mas eram coisas muito pontuais. Muito pontuais, exatamente. E quando podia fazer sucesso entre o público, foi o caso do Conan, mas a crítica virava o nariz, cara. Não, é fantasia. Exatamente. Então existia essa forma da crítica cinematográfica e da própria Hollywood tratar a fantasia com um pouco de desdém. Tinha isso, tá, pessoal? E O Senhor dos Anéis, ele veio com uma ideia, tipo assim, é impossível de adaptar. A galera realmente achava que é muito grande, é tão vasto e é tão cheio de coisa que é algo impossível de se adaptar. É a mesma coisa que no meio dos quadrinhos falavam de Watchmen. Né? É uma HQ inadaptável, né? Por conta de tudo que ela usa da mídia dos quadrinhos que não dá pra levar pro cinema. E outros livros assim, Tem é a mesma coisa. Falava de Duna. Duna, mesma coisa. E aí, de repente, vem a notícia de que Senhor dos Anéis está sendo sim adaptado. Aconteceu isso de fãs ficarem revoltados e tudo mais. Muito. Só que a verdade é que o Tolkien mesmo vendeu os direitos autorais de Senhor dos Anéis e o Hobbit, enquanto ainda era vivo. Ele mesmo vendeu o filme. Então, o Peter Jackson sequer negociou com a família do Tolkien. Claro, se ele deixasse expressamente proibido que não poderia vender, não poderia, ponto final. Mas ele vendeu, né? Ele acabou vendendo, por isso que Senhor dos Anéis e o Hobbit é uma empresa que cuida dos direitos autorais e todo o resto, né, Silmarillion e tudo o resto aí é Tolkien mesmo, é o Tolkien Estate que cuida. Então ele já tinha vendido e tal, começou esse burburinho, só que aí o negócio foi escalando, porque assim, vamos fazer não só um filme de Senhor dos Anéis, vamos fazer 3. E vamos fazer os 3 ao mesmo tempo, vamos filmar tudo ao mesmo tempo. Eu vou lembrar de uma entrevista aqui, Bruninho, que eu vi com o Peter Jackson, quando ele foi vender a ideia para os executivos. E ele com a equipe dele e tal, ele falou assim, olha, é o seguinte, a gente tem que sair daqui no mínimo com 2 filmes. Se esses caras quiserem falar que a gente vai fazer tudo em um filme, eu vou pular fora do projeto. Não dá. Ele falando antes, cara. Então ele chegou lá, aí na apresentação dele é muito bacana, ele mostra as vestimentas dos orcs, mostra sketches dos elfos, tal, vai mostrando tal, sei o que lá. E aí na hora que, com muito cuidado, ele vira e fala assim, então, mas é o seguinte, né, a gente estava pensando em fazer pelo menos 2 filmes, a gente quer fazer 2 filmes, senão não dá. Aí um próprio executivo, que eu não vou lembrar quem é, vira e fala pra ele assim, não são 3 livros? Você deveria fazer 3 filmes, então. Nossa, aí foi o que ele queria. É meio isso, saca? E aí, pau na máquina, é uma coisa... Mas ele já tava com 2 pés na porta, assim, pra, saca? Se os caras vierem empurrar um filme, tô fora. Eu vazo daqui. Vazo aqui porque não dá. E aí veio essa loucura. Que é uma puta loucura. Isso era um negócio inédito. Filmar tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então você não tem o retorno do primeiro filme ainda, você já filmou todos os outros. Se o primeiro for um fracasso, já era. Você lascou, você já filmou tudo aquilo lá. E o envolvido, Peter Jackson, ele tinha uma carreira pregressa ínfima no cinema. Ele tinha feito Fome Animal, bicho. Um filme B, trash, tá ligado? Ele tinha o filme de maior sucesso dele foi Os Espíritos. Que é imediatamente anterior do Senhor dos Anéis. Michael J. Fox.
que é um filme bem mediano, digamos assim. Se você vem e fala assim, não, quem vai adaptar o Steven Spielberg, a galera já, ô louco! Sabe, o Martin Scorsese, ô louco! Não, Peter Jackson, quem? Na época era bem isso, era isso. Então assim, ninguém sabia muito o que esperar, ninguém botava muita fé. Obviamente os fãs do Tolkien começaram a ficar animados, alguns, né, ressabiados por conta de adaptar, mexer com um livro que gosta muito. Também a gente tem que lembrar que não era... hoje a gente vive essa ebulição de cultura pop. Sim. Na época não era tão assim. Não, vê lá, não era tudo isso, não. Pô, hoje o mesmo livro é adaptado 10 vezes para as mídias, né? Vira filme, depois vira série, depois vira filme de novo, depois vira desenho. Aí vira prequel, aí vira não sei o que lá. É normal, na época não era assim, cara. Não, imagina. Você via filmes, livros da alta literatura sendo adaptados, mas um filme desse, acontecia, não estou dizendo que não acontecia, cara. Claro que acontecia, mas não era algo de grande expressividade, digamos assim. E ainda todos os filmes com mais de 3 horas de duração. E com puto orçamento. Era um projeto ambicioso demais mesmo, você cara. Você pegava um livro de terror, alguma coisa assim, era adaptado? Era, um orçamento baixo. Sim. O Stephen King sofreu a vida inteira com isso. De todos os projetos dele, veio, sei lá, o Cemitério, o Maldito, né, e o Iluminado, filmes que tiveram orçamento. O resto, cara, filmes B, assim, saca? Filmes que eu gosto até, mas filmes B. Sim, A Espera de um Milagre é um filmaço também. Já foi num segundo momento. Segundo momento, dele, né? Exato. Então não tinha grande orçamento envolvendo. Então você pega uma puta... Mas o que eu tô falando, não tem tanto orçamento assim, né? Produção mais uma fortuna pra gravar 3 filmes de uma vez, do outro lado do mundo, fora das vistas do estúdio. Sim, Nova Zelândia, né? Saca, com um puta de um elenco, você chama o Sir Christopher Lee, você chama o Sir Ian McKellen, você chama... Caralho, cara! Era arriscado, mas esse risco saiu, se dissipou como névoa, assim, indo embora, assim que estreou o primeiro filme, porque todo mundo viu e falou: que isso, caraca! Foi um impacto. Tinha os chorões ainda. Sempre tem. Não tem o Tom Bombadil! Não tem! Mais respeito com o Tom Bombadil, cara. Aparece 8 páginas aqui e nunca mais aparece na vida. Ele aparece até com um tantinho. É um capítulo, né? É importante. E ele é importante pra trama, de fato. Mas assim, não fez falta no filme. Eu não fui dos caras que ficou chateado porque trocaram o Glorfindel pela Arwen. Tiraram o Tom Bombadil. Tem mudanças. Sabe o que acontece? Mas não fiquei chateado. Mas, claro, teve essa minoria que ficou chateado. Mas fora isso... Foi um estrondo. Foi um estrondo. O impacto foi gigante, cara. Foi indicado a 300 Oscars. E no final das contas, aí o pessoal passou a esperar ansiosamente pelo segundo e depois pelo terceiro, pela conclusão. E lá, quando a gente falar do terceiro, nós vamos falar o fechamento com chave de ouro que foi, arrebatando 11 Oscars. Né? O primeiro filme teve 4 Oscars, o segundo teve 2 e o último 11 Oscars. Igualou o recorde de Ben-Hur e de Titanic. Pois é. E se hoje a gente tem sei lá, Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, em que você breca um filme no meio e espera um ano pra ter a conclusão, é porque esses caras foram pioneiros aqui atrás de fazer isso. Pois é. Que não tinha final de fato, né? Você falava, eita, e agora? Como é que vai ser? Isso era pioneirismo também. Já teve o Império Contra-Ataca? Teve o seu Star Wars, teve. Não tô tirando mérito também, né? Mas foi diferente, cara. Foi diferente. Não, foram 3 filmes feitos ao mesmo tempo. Uma galera, o Star Wars, assim, estreou na década de 70, né? Então tinha toda uma geração que não conhecia essa experiência cinematográfica de interromper um filme e ter que voltar no ano seguinte, sabe? Eu incluso, eu não vi Star Wars no cinema, sabe? Eu não tava acostumado com isso. Foi a primeira vez que eu tive esse negócio. E acho que nessa época tava rolando também em paralelo Harry Potter. E aí era uma série de fantasia que tava competindo de igual para igual ali e também deixando uma sequência de filmes, entendeu? Igual pra igual? Calma, né? Calma você! Harry Potter fez muito sucesso também. Não tô discutindo sucesso. Harry Potter não tem os Oscars. Mas eu concordo com você que em termos de produção cinematográfica, Senhor dos Anéis é muito mais filme do que as adaptações de Harry Potter. Mas aí, galera, a gente tá antecipando, né? Porque falando se antecipando não, a gente tá se acelerando, já falando da estreia do filme, mas cabe dizer antes da filmagem, né? A filmagem, eu marquei aqui, ela começou em 11 de outubro de 1999. E ela levou
tipo 1 ano e meio, realmente, pro cara fazer tudo. Nesse 1 ano e meio, a galera toda se mudou pra Nova Zelândia, do elenco e tudo mais. É dito que o elenco, ele chegou na Nova Zelândia, inclusive, 3 meses antes pra gravar. Pra quê? Pra fazer a preparação. Fazer treinamento, preparação física. Aí os caras tinham que treinar com espadas, treinar remar para cenas de canoagem que ia ter no primeiro filme e tal. Então eles tinham que se preparar fisicamente para as filmagens. Então quase todo mundo da produção, não só do elenco, quase todo mundo da produção comemorou 2 aniversários ao longo de toda a produção do Senhor dos Anéis. Isso significa o seguinte, o pessoal começou a ter uma grande amizade ali. Todo mundo foi ficando camarada de verdade. E o que era dito no meio dos bastidores, e isso eu tô tirando de informações que tem aqui nos extras da trilogia, eu tenho o box de DVD, e cada DVD aqui tem 2 discos. Um só de extras e um do filme. E eu assisti todos os extras, né, claro. E nos extras eles falam isso, né, que para a produção, a dificuldade da jornada era tão grande quanto a dificuldade do Frodo e do Sam levar o anel até Mordor. Porque o filme era muito difícil de fazer, mano. E não era o filme, eram os 3 filmes. Então eles falam, a gente se sentia na mesma jornada que os personagens do livro. Tamanha eram os desafios impostos a nós. Os caras tinham que levantar todos os dias, 5 da manhã, cara, pra se preparar pra filmagem, pra fazer maquiagem. Só dos Hobbits era mais de 1h30 de maquiagem. Eu acho que é verdade, só de 1h30 era só os pés. Eu marquei aqui... É isso mesmo, 3 horas de maquiagem para os Hobbits, começando com os pés, que eles ficavam 1h40 minutos de pé para poder fazer o pezinho Hobbit peludo. Depois disso tinha que colocar uma pontinha na orelha, maquiar o restante e tal, aí fazer os caras sujos, porque tem várias cenas em que eles estão feridos, estão sujos e tal. Mais de 4 horas de maquiagem, cara. Você vê que o Peter Sem Jackson... contar os orcs, hein, que não tem pão a mais ainda. Peter Jackson escolheu a dedo a galera que ele ia trabalhar, né? Porque só pegou gente boa pra caramba. Porque imagina se você tem lá no meio um ator ou uma atriz que é um papel vital e fica o tempo todo dando piti. Não teve isso. Não, mas já imagina se acontece. Você destrói a produção. Você contamina o clima da produção como um todo. Durante 1 ano e meio, fechado numa ilha. Pois é. Porra, inferno, né? Um inferno, não dá. Mas todo mundo abraçou esse projeto. Aí olha que foda, as filmagens começaram em 99, como eu disse, só que a produção começou mais de 1 ano antes. Por quê? Eles tinham que localizar os cenários, onde ia ser feito. O mais vital deles é, claro, a Vila dos Hobbits. Que existe até hoje lá, né? Você existe, sabe que... dá até pra visitar como turista lá. Porra, cara, é muito da hora. É um dos passeios que eu quero fazer na vida. Eu também, eu gostaria muito de ir pra Nova Zelândia pra conhecer, fazer o Tour Senhor dos Anéis lá. O Tour Senhor dos Anéis. O Tour Senhor dos Anéis, eu queria muito. Você passa pela vila, você pode entrar em uma das casas. Eles não deixam entrar em tudo que você não acaba detonando, né? Mas você entra em uma das casas. É muito da hora. E é muito lindo, cara. Então, aí na hora que eles localizaram, aquela era uma fazenda, né? Uma fazenda particular e tal. E eles localizaram a fazenda e falaram assim, puta, aqui tem muito cara da Vila dos Hobbits, vamos fazer aqui, vai ser aqui. Aí eles levaram pra lá 2 dos principais ilustradores de Senhor dos Anéis de todos os tempos, que é, obviamente, o Alan Lee e depois o John Howe. Esses caras foram os caras que desenharam o Senhor dos Anéis na época que o Tolkien até mesmo era vivo. Tem várias edições de Senhor dos Anéis com ilustrações deles. Inclusive tem um livro que saiu faz muito pouco tempo no Brasil, que é a edição definitiva de Senhor dos Anéis em volume único, ilustrada pelo Alan Lee, uma edição comemorativa que a HarperCollins lançou no Brasil. Tem inclusive uma caixa de acetato que quando você tira da caixa, tal qual o nosso Conan tem sobrecapas de acetato que deixam a ilustração do Frazetta limpa atrás, é a mesma coisa. Quando você tira a caixa de acetato, é uma caixa, não uma sobrecapa, fica só a arte do Alan Lee limpa na capa e são 50 ilustrações internas. É um livro lindo. Eu vou deixar na descrição para você que tem interesse em adquirir pelo canal. Você dá uma força aqui pra gente, tá? Porque a gente ganha uma taxinha, você não paga mais nada além do preço que já está na Amazon, sabe? É uma taxinha que vem pra nós que nos ajuda muito. Já que você falou do nosso Conan do Senhor dos Anéis, o Frank Frazetta chegou a fazer uma ilustração incrível do Gollum, né? Uma ilustração famosa dele. Ah, é? E o Peter Jackson respeitou bastante o visual que ele deu pro Gollum ali, lá. Pra utilizar no filme também. Então, e eles levaram o Alan Lee e o John Howe lá pro condado, né? Pra essa vilazinha onde ficaria estabelecido ali o condado. E, primeira coisa, botou os caras pra desenhar, pra imaginar a Vila dos
hobbits ali. Nos extras do livro tem os caras sentados lá e desenhando, incluindo as casinhas, fazendo realmente as primeiras histórias, os primeiros esboços para a história ali. E aí eles passaram o resto do ano inteiro, eles encontraram essa fazenda um ano antes. Até o dia das filmagens, eles começaram a plantar a horta, a realmente criar jardins e tal, colocar as madeirinhas nos portões, etc. Para que ao longo de um ano aquela vila fosse envelhecendo, fosse criando vida e parecesse real durante as filmagens, não parecesse fake. Hoje em dia... Um ano de trabalho, velho. Hoje em dia os caras iam fazer tudo por CGI e ia deixar lá, faz essa vila aí no cantinho, então já é. Não sei se eles iam fazer tudo por CGI. Existe um capricho hoje em dia também, mas assim. Mas que isso denota um capricho extra? Denota, lógico, né, cara? E aí os caras levaram esses ilustradores pro lugar onde ficaria situado Valfenda, para todos. Então, todo o filme é baseado em artes conceituais do Alan Lee e do John Howe. Então já demonstra um respeito muito grande do Peter Jackson pela obra, Peter sabe? Jackson, cara, acima de tudo, muitos fãs reclamaram de algumas escolhas dele. Mas o Peter Jackson, Eu reclamo de algumas também, eu já vou falar. Puta de um fã. Ele era fã mesmo. Ele era um Ele é, né? Até hoje. Ele é, até hoje. E na boa, ele conhece esse livro aqui mais do que a maioria desses caras. A edição que ele andava pra lá e pra cá, toda anotada, com um monte de post-it. Ele andava com uma. Ele andava... Sabe quem andava com uma também? Porra. O Ian McKellen. O Ian McKellen? O Ian McKellen ficava com o livro o tempo inteiro. Cara, e ele falava que no fim das contas, quando eles tinham dúvidas a respeito de como dar continuidade a uma cena e tal, eles falavam como Tolkien faria. E abriu o livro, pesquisava na hora, é assim, bora. Porque assim, né, cara, quando você vai fazer uma adaptação dessas, você tem que fazer escolhas. Tem. É claro, não tem jeito, você vai ter que fazer escolhas. Estamos falando do projeto mais longo e mais caro do cinema. É claro que você tem que fazer escolhas, gente. Você vai acrescentar algumas coisas. Até então, né? Mais longo e mais caro do cinema, até então. Você vai ligar algumas cenas de forma diferente, você vai simplificar outras, você vai verificar qual é o ritmo que você está dando para o seu filme. Muitas coisas você vai ter que fazer concessões. É outra mídia. Só que uma coisa é um mané que não manja nada de Tolkien fazer as concessões da mente dele, e outra coisa é um cara que é um puta de um especialista fazer, cara. E aí vamos falar uma coisa, aí nós temos que deixar claro pro pessoal que não pensa muito a respeito disso e às vezes é muito fissurado na obra original e acha que simplesmente tem que adaptar igualzinho, né, da fonte original, que não é assim que funciona. É difícil, cara. E aí, nos próprios extras aqui, no documentário, eles falam uma coisa que é verdade. A adaptação de Senhor dos Anéis, ela conseguiu um feito incrível, que é alçar a obra do Tolkien a um outro patamar ainda. O Tolkien já era incrível, já era super renomado, isso aqui já era considerado uma das principais obras da humanidade. Só que com a ajuda do Peter Jackson, o mito foi ainda mais elevado, porque mais gente conheceu a obra. Inclusive nós dois, mano. Eu realmente, o filme me animou pra ler todo o Senhor dos Anéis. Você é a mesma coisa. Sim. Sabe? Então muita gente passou a conhecer Tolkien depois dos filmes do Peter Jackson. Então, se o Tolkien hoje, em 2022, continua muito relevante, sem dúvida nenhuma, os filmes têm um papel fundamental também. O Tolkien, óbvio, se sustentaria por si só, ainda seria relevante em 2022? Seria. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, ele ainda é um produto de massa, amplamente buscado por muita gente, e não só pessoas do meio literário. E os filmes têm sim uma importância nisso. Os filmes ajudaram a consagrar ainda mais a obra. Negar isso é um absurdo. Não tem como negar. Negar isso é um absurdo. Se entrou no imaginário popular... É isso. É por causa disso. Exatamente. Imagina, sei lá, o maior romance de terror da história, Drácula. Imagina se nunca tivesse feito nenhum filme. Sim, pois é. Frankenstein, né? Exatamente. É isso, pô. E a produção do Peter Jackson ajudou a colocar Tolkien no imaginário popular. É isso aí. É exatamente isso. E aí, pessoal, ele, né, pegou os ilustradores para trabalhar nos visuais, nos concept artists, mas tinha que ter uma empresa que o ajudasse a criar tudo aquilo, tirar do papel e a desenvolver. A escolhida foi a Weta Workshop. Então, se tem um cara que é tão importante para a trilogia quanto o Peter Jackson, esse cara se chama Richard Taylor. Ele é o diretor da Weta Workshop e ele foi o cara que criou tudo, todos os cenários, todas as armas, todas as roupas, tudo que você vê em tela saiu da Weta Workshop. E esses caras fizeram um excelente trabalho. Só de armas, só arma, os caras criaram arma real, mais de 48 mil armas. E as principais, de todos os protagonistas,
foram feitas usando métodos de produção medievais mesmo, forjada, um método de fabricação antigo. Os caras fizeram isso, criaram todas essas espadas. Só de cenografia, eles criaram tudo do zero. A ideia era assim, por exemplo, na taverna do Pônei Saltitante que eles vão lá. O Richard Taylor fala, eu não queria que o espectador no cinema olhasse aquilo e falasse, eu tenho um jogo de copo desse na minha casa, saca? Ele não queria pegar só coisas antigas, porque não outro mundo. É outro mundo. Isso aqui é uma era pré-medieval, assim. O Tolkien imagina um mundo, uma terra que ficou esquecida no tempo, é muito antigo. Então essas coisas não existem em lugar nenhum. Eles criam culturas. Os caras falam assim, como é que você define cultura? Cultura é um monte de detalhes que fazem realmente uma tradição. Então, essa riqueza de detalhes tem que estar na tela. Você tem que ter plena noção de que a cultura dos elfos é diferente da dos hobbits, que é diferente da dos orcs, que é diferente da dos humanos de Gondor, que é diferente da dos humanos de Rohan. Tudo uma coisa diferente da outra. E os caras se atentaram a cada detalhezinho, velho. Realmente, você vê o mundo dos anões, você vê que é completamente diferente dos elfos, Sim. dos hobbits. Não só na roupa e na arquitetura, mas em tudo mesmo. Em todos os detalhes. Isso é impressionante. E eles tiveram um cuidado extra ainda com a Vila dos Hobbits. Por quê? A Vila dos Hobbits é o que move a trama. Principalmente no primeiro filme, né? Pois é, se o espectador não comprar que Frodo e Sam estão dispostos a sacrificar pra salvar a vila deles, o bolsão lá, aí o filme não funciona, mano. Então aquela vilazinha tinha que parecer realmente um lugar paradisíaco, um lugar livre de maldades, um lugar inocente. E o filme passa esse clima, cara. Toda aquela festa de aniversário do Bilbo é incrível, mano. Começa é um povo realmente ingênuo que tá ali, sabe? Começa na trilha sonora que eles utilizam, em tudo, né? A trilha sonora dos Hobbits, ela passa isso pra você, que nem você mesmo disse. Howard Shore é o compositor. Howard Shore, ele é incrível. Cara, nossa, é incrível, mano. Ele manda demais. E Bruninho, os Hobbits, que você falou, as criaturas mais puras que tem, né? Eles vão partir nessa jornada. Você compreende, mesmo nunca tendo lido O Senhor dos Anéis, o filme te passa isso. Você percebe que o Bilbo, que ele era o doidão, que ele era o hippie da história, que ele sai, vai querer ver o mundo, vai querer conhecer, fazer acontecer e tal, mas que isso não era próprio deles. Né? Que eles estão lá, eles vivem o cotidiano deles, o dia a dia deles. Uma vida pacata. A plantação deles. Tem o cara que é mais rabugento e tal, não sei o que lá, mas ele é tipo o seu tiozão. Saca? O tiozão bacana. Sim, você se identifica com o povo dos hobbits imediatamente, cara. Você vê, você consegue ver isso. Mesmo não tendo linhas e mais linhas e mais linhas, dando um conhecimento pregresso daquilo. Sim. O aspecto visual te passa isso. Sim, sim. Né? Portanto, quando o Sam e o Frodo vão sair nessa jornada, é uma decisão grande. É uma decisão grande a ser tomada. Tem peso, saca? E o filme consegue passar isso. Ele passa isso, mas passa muito, cara. E não passa de uma forma expositiva. Ele passa de uma forma através do sentimento. Através de tudo que tá na tela, cara. Esse lance realmente deles criarem tudo do zero e dar um peso pra história, né, pra parecer real aquilo lá, funciona de fato, cara. Isso não foi à toa, não é só preciosismo, só invenção de moda. Que bom que o Peter Jackson achou um estúdio que bancasse tudo isso, porque isso faz diferença, de fato, né? E eu acho que o Sociedade do Anel é o meu filme favorito. Eu prefiro o terceiro. O Retorno do Rei? Porque pra mim os livros também eles vão sendo graduais. Né? Vai escalando, né? Mas esse daí é muito épico, né? Então, mas eu gosto do primeiro mais, talvez por conta do tom de aventura, de um grupo de aventureiros, sabe? Tendo que se ajudar, trabalhando em equipe. Eu gosto mais de ver a ação e a aventura deles do que ver um combate de guerra, que também, sem dúvida nenhuma, é super empolgante. Mas eu acho que esse é o meu favorito. E eu gosto como vai sendo construído as cenas, né? De modo que cada vez mais vai chegando novos personagens, vão sendo introduzidos devagar. Primeiro você tá na aventura lá, o Frodo e o Sam. Aí de uma forma muito natural... Você já conhecia o Gandalf. Isso, já conhece o Gandalf. Aí de uma forma muito natural entra o Merry e o Pippin. Aí o Gandalf, como ele tá preso lá no alto da torre do Saruman, ele não pode aparecer, e aí entra o Aragorn. Na verdade, pra nos ajudá-lo, o Passo Largo. O Passo Largo, né? E você,
por muito tempo você não sabe se aquele cara é amigo, se é inimigo, Pois é. por que ele tá lá, se é aquele que é o anel, você não sabe, é só o Passo Largo, é um cara que, inclusive aos olhos de outras pessoas, ele é mal visto, né? Sim. Malquisto e tal. Lá na frente você vai descobrir que ele é o Aragorn. Ao longo das coisas que ele faz, você fala, porra, esse cara é foda, hein, cara? Uhum. Esse cara é foda. E eles tal. falam no filme que ele é um Ranger, né? Depois a gente descobre que é um Dúnedain, é um outro... É um Ranger diferente do Ranger de RPG, mas eu, como jogava RPG, eu falava, nossa, ele é um Ranger, que da hora, tal. Que é um cara que sabe fazer, rastrear, se comportar na mata, tal. E aí ele entra na história. Aí quando eles chegam lá em Valfenda, e chega realmente a hora Da Sociedade do Anel ser formada. Isso, mas é aquele conselho que vai decidir o que fazer com a arma. Cara, a cena do conselho, pra mim, era uma das melhores de toda a trilogia. E uma das mais impactantes da minha vida, assim. Eu acho ela formidável. Porque, mano, eles estão lá tentando discutir. Aí isso na versão estendida é ainda melhor. A cena na versão estendida é animal, porque tem o Boromir entra, ele realmente propõe mais coisa ali, tem mais discussão envolvendo o Boromir. E aí fica aquela coisa, vamos usar a arma, não dá, vamos destruir a arma. O Gimli vai lá, vamos quebrar essa quebrar. Porra. Porra, Gimli, se fosse fácil assim, a gente já tinha feito, E aí caralho. é onde o Elrond, ele fala, não, só tem um jeito de destruir isso aí, que é levando pra montanha onde o anel foi forjado. Aí você tem o tom épico da história, caraca! Então não era só realmente o Frodo levar o anel pra fora da vila dele. Ele tem que levar até a montanha. Falando da cena em si, tem aquele monte de gente falando, aquele Então, bate-boca, tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o Aí que lá. entra isso, essa discussão. O que nós vamos fazer agora? Quem vai levar pra lá, né? E o Frodo, ele começa a se pronunciar e ninguém tá escutando ele. Essa é a parte mais foda, De repente, cara. a câmera senta no Gandalf. No Gandalf. O Gandalf escutou antes de Mas a todo gente mundo. escuta ele, porque Não, a gente o escuta. Frodo fala... Sabe o que é foda? Eu tô até arrepiando, bicho. Porque tá todo mundo discutindo o que nós vamos fazer, como é que nós vamos levar. Vocês são loucos. O Boromir fala, você não entra simplesmente andando em Mordor. É um lugar onde o próprio ar é venenoso. Ele tá, é o Xambin, né? Ele tá muito bem, ele tá assim... Vocês são loucos! You just simply walk into Mordor. Exato! Lá aí ele começa a descrever como é Mordor, que é um lugar horroroso, assim, sabe? E aí todo mundo começa a discutir e o Hobbit, o Frodo, o mais improvável dos heróis, é o primeiro a falar: eu levo, galera. Só que na cena a galera não escuta ele. Não. A câmera senta no Gandalf e o Gandalf escuta, ele fecha o olho, tipo, puta. Tá. E o Gandalf tem aquela coisa, então se é esse o caminho, então vai ser esse. Ele fica com o misto de tipo, caramba, lascou, ele não deveria levar essa, mas também um pouco de orgulho. Nossa, admiração. Mas lascou e tal. A cara do Ian McKellen, o Gandalf, ele é ótimo. Aí todo mundo vira, ele foi indicado ao Oscar por esse Nossa, mas é ótimo. E aí todo mundo vira pro E todo mundo Frodo, fica quieto, né? E o Frodo, na maior das inocências, ele completa, ele fala assim, eu levo, embora eu não saiba o caminho. Caralho. Aí ele fala, cara, então se é isso, eu vou te ajudar. É como se o Chaves estivesse fazendo uma coisa assim. Exato. Totalmente inocente. Só que, mano, mas é muito bom isso, cara. Do mais fraco de todos foi de onde partiu a maior grandeza, a maior coragem. Isso é muito bom. Aí o Gandalf se oferece, então eu vou com você, eu vou te ajudar, tal, eu vou tentar tornar esse seu fardo mais leve. Aí o Aragorn entra também na jogada e fala que você pode contar com a minha espada. Aí o Legolas, tá, e com o meu arco. E aí o Gimli com o meu machado. E aí o Boromir entra também, então vocês vão, Gondor vai com vocês. Aí vem o Sam, que não devia estar ali, aí entra os dois hobbits, e de repente nós temos a Sociedade do Anel formada, são os 9 que estão ali. Essa cena toda é muito boa, eu só não gosto muito do fechamento dela, que é o Pippin fazendo uma piadinha. Tá, então pra onde nós vamos? Sabe, meio palhaçada, tal, tira um pouco o tom. Só que aí na sequência, velho, já entra a primeira cena deles realmente saindo de Valfenda e indo. E aí você tem alguns panoramas deles caminhando em vários cenários. É que a gente já entrou nessa cena, e essa cena é ótima, mas também a gente pulou uma coisa muito importante, porque tem a festa toda a festa é genial, tal. Eu adoro o Bilbo, sei o que lá, mas você tem o tempo todo o senso de perigo real. O filme cria isso, cara. Por causa da perseguição dos espectros do anel, né? Que aquela sequência, porra, cara, é um senso de perigo real. Se você não lê o livro e tal, você fala assim,
qualquer coisa vai poder acontecer. E é assustador. E é diferente saca? do livro também, porque no livro, pelo que eu me lembro, ali faz tempo, mas os espectros do Anel não sentiam tão bem assim a presença do Anel quanto é no filme. Eu digo, se você não lê o livro, você não tem os spoilers da coisa. Você sabe que ninguém vai morrer e tudo, tal, né? Tá. Você sabe que eles vão chegar até lá em segurança. Mas mesmo sendo diferente do livro, é bom, porque pro filme isso funciona. Isso é o que dá esse senso de emergência. Cara, e quando você para e pensa no aspecto dos orcs e no aspecto dos Cavaleiros Negros lá, cara, eles são muito assustadores. Eles poderiam estar tranquilamente num filme de terror. Sim. É assustador pra cacete, cara. Sabe quantos metros de tecido tinha na roupa de cada espectro? 50 metros de roupa. Pra fazer todo aquele volume deles, aquele capuz. Era uma produção foda pra conseguir fazer aquilo lá. Impressionante, cara. Impressionante. Os orc também, tudo criado verdade, né? Nada por computação gráfica, tudo certinho. Mas isso dá o aspecto da emergência mesmo, né? A primeira parte, quando eles estão quase sendo pegos e o Frodo tem que saltar pra balsa, nossa, é muito bom, cara. É muito bom. A luta do Aragorn com eles no topo lá do vento, muito foda. Muito foda. Mas aí voltando pra essa parte aí da sociedade... Que é quando o filme engrena. Aí você vê o panorama deles em cada cenário, eles andando numa montanha, andando num lugar mais plano. Realmente eles estão avançando. E a trilha do Howard Shore vai subindo. E essa é a primeira vez que a gente ouve o tema do Senhor dos Anéis realmente estourando. E é quando... E ele subindo, aí a câmera fica bem de frente e vai... Eu tô arrepiado. E vai um por um aparecendo, sabe? Surgindo no topo da colina. É Gandalf, aí os hobbits... termina com o Aragorn e o Boromir no fim da fila e tal. E é nessa hora que o tema explode pela primeira vez. E esse tema já estava o tempo inteiro sendo martelado devagarzinho e bem baixinho em outras cenas do filme. Ou seja, ele estava lá presente o tempo inteiro. Mas a hora em que ele realmente entra com tudo na tela e explode é só quando finalmente os 9 estão reunidos e a sociedade está formada. Épico. É épico demais, Alexandre! É épico demais, cara! É assim, é do jeito que... Essa trilha, se eu não me engano, essa música chama... Levar o Anel para o Sul, Goes Ring to South, uma coisa assim. E por que eu sei o nome da música? Porque eu ouvi essa trilha muitas vezes. Eu baixei ela na internet, eu ouvia repetidas vezes. Essa trilha é formidável. E depois ela tem ainda uma versão mais acelerada na sequência de Khazad-dûm, que é quando eles começam aquela sequência de correr porque o Balrog tá chegando, e aí go to the bridge, né, que eles falam, vamos, corre pra ponte, e aí ela entra de novo, se fuder, cara, ela é épica, ela dá o tom certo pra uma fantasia suprema como essa, cara. E, cara, a coisa que acontece com o Gandalf também, na história que o Frodo fala pra ele assim, eu vou levar o anel e tal, e ele atende, ele confia muito no coração do Frodo, né? Volta a acontecer naquilo que é a perdição dele, a perdição do próprio Gandalf. Porque quando eles estão na montanha gelada lá, e eles não conseguem mais seguir, porque eles estão sendo castigados. E eles têm duas opções de caminho, ou ir pelos desfiladeiros de Rohan, ou ir pelas minas de Moria. O Aragorn é contra ir pelos desfiladeiros também, mas o Boromir é a favor. E aí eles falam assim, bom, e aí, vamos por onde? Quem vai decidir é o portador do anel. E o Frodo não sabe o que ele tá falando, saca? Pra ele um lugar é tão bom quanto o outro. Ele não tem. Ele considera tudo que ele tá ouvindo ali e fala, bom, vamos pelas minas. Foda-se, vamos pelas minas. É um chute. Mas não é nem tão um chute assim, porque eles tinham medo de passar pelos desfiladeiros de Rohan e ficar perto demais de Gondor, e aí algum humano acabar crescendo o olho igual o Boromir pra cima do anel e pegar, né? As minas é um lugar um pouco mais isolado. Teoricamente, ele tá seguindo o coração dele. Mas mesmo porque ninguém sabia até então que os anões estavam mortos lá embaixo também, né? Então ele estava seguindo realmente o coração dele. Ele acreditava. O Gimli falava, vocês vão ser recebidos que nem rei lá embaixo, né? O Gandalf vira e fala que assim seja. Então vamos. Então vamos lá. Só que aí você vê o tom de aventura do Peter Jackson, como ele não acelera o filme, né? Porque você tem eles treinando no alto de uma montanha, estabelecendo um laço mais de amizade. Aí vem aquele ninho de corvos lá, aquela revoada de corvos espiãs do Saruman. Vira e mexe em alguns momentos, os hobbits viram e falam assim, eu tô com fome.
quando que é o desjejum? Nossa, você já tomou? Não, mas quando que é o próximo? E assim, no livro, eles param pra comer o tempo todo. O tempo todo. Eles comem o tempo todo. As coisas no livro são muito mais devagar do que no filme, né? No livro, não sei quantos anos leva pro Gandalf descobrir que depois que o Gandalf vai embora, pra ele voltar. Que era o anel. É muito tempo. É muito tempo, muito ele fica lá tempo. pesquisando. Tudo. É muito Enfim, tempo. No filme dá pra entender que é muito mais rápido, né? O timing é outro. Mas com essas meras pitadinhas que o Peter Jackson vai colocando, ele satisfaz o fã hardcore. E cria os laços necessários para a sociedade. Aí você tem a cena da parte de gelo, que tem o desmoronamento. Aí na entrada de Moria, aquela cena com o cara, com o bichão dos tentáculos. Realmente são tons de aventura, assim, que vão tornando ela mais épica, ela maior, dando corpo para a jornada deles. Aí dentro de Khazad-dûm, né, das Minas de Moria, o diálogo vamos falar o diálogo do Gandalf, porque realmente é incrível, né? Eles descobrem que estão sendo perseguidos pelo Gollum, não é isso? Uhum. Aí no que eles descobrem, o Frodo fala, pena que o Bilbo não matou ele lá atrás, né? Ele acha asqueroso e tal. Aí o Gandalf, pena? Aí ele fala assim, muitos que... Ele fala, foi a pena que impediu ele de matar. Foi a pena que impediu ele de matar. E aí depois ele emenda assim, muitos que vivem merecem morrer, mas alguns dos que morrem mereciam estar vivos. Você pode dar vida a eles, Frodo? Então não seja tão apressado em condenar alguém para a morte. Uhum. Nem mesmo o mais sábio dos sábios consegue ter a visão de todo o panorama. Cara, é muito foda. E aí o Frodo fala que não queria estar com o anel, e na sequência ele diz assim, você não queria, mas não cabe a nós decidir. Só cabe a nós decidir o que fazer com o nosso tempo, com aquilo que nos é dado, no tempo que nós estamos aqui. Eu sei que é um diálogo, mano. Você fala, caralho, cara. Esse filme é muito bom, velho. Nossa senhora, cara. E o filme, cara, quando o Gandalf chega e fala assim, eu vou arriscar um pouquinho mais de luz, e ele começa a iluminar, cara, a grandiosidade de tudo que é aquilo lá. Puta merda, cara, mas é muito da hora. É muito da hora. Incrível. Gente, estamos falando de efeitos de um filme de 20 anos atrás, cara. E até hoje são incríveis. São incríveis, meu. Até hoje são incríveis. Porra, cara. Eu nunca tinha visto nada igual no cinema. Nunca tinha visto nada igual na vida. Na vida, não tem como. E aí de repente veio aquele exército de orc pra bater nos caras. E aquela sequência com o troll, o troll das cavernas lá. Que é muito bom, né? O Boromir tá fechando a porta, aí tá vindo as fechadas, aí ele vira para agora. Meio irônico, né? Eles têm o troll das cavernas, tipo, ferrou mais ainda, cara. E eles esperando os 9 dentro daquele lugar pra realmente combater com aquelas... Cê é louco, gente. Eu levava isso pra campanha de RPG, era muito épico, cara. E é incrível ver como o Aragorn vai crescendo. Ele vai crescendo, o papel dele vai crescendo ao longo de toda a jornada deles. Vai crescendo e o heroísmo dele vai ficando cada vez mais latente, assim, até que você entende que no final o terceiro filme vai ser chamado O Retorno do Rei. Por causa dele, né? É dele, a história dele é tão importante quanto qualquer outra, né? O rei que vai unificar tudo, cara, puta, e a maneira como ele vai crescendo aos poucos é muito incrível. Toda essa sequência de Khazad-dûm, ela é impecável, pra mim é a melhor sequência do filme. A hora que eles estão cercados por aquele monte de orc, chega o Balrog. Eu nunca tinha visto uma criatura dessas em CGI, em filme, mano. Não, e o sacrifício do Gandalf? O Gandalf no meio da ponte, falando que ele é o servo das chamas de Udum e não sei o que. Tá shall not pass. Culminando com esse grito dele. Uá! Tá louco, filho. É muito bom, cara. Eu fiquei arrepiado só de lembrar. Você fica arrepiado de lembrar. Eu assisto esse filme todo ano, porque eu não canso. Toda essa sequência é muito incrível. E aí no que ele cai, eu não tinha ainda lido Duas Torres e tal. Não sabia que ele ia voltar. Aquilo lá foi um pacto pra mim também. Falei, como? Depois de fazer isso, ele... Nossa como ele cai? Senhora, cara. Você é maluco, mano. E a última frase, né? Tipo, run, you fools. E aí ele cai. E aí aí na sequência tem todos eles destruídos lá fora. E o Aragorn falando, e é aquilo que eu falo, coloca né? eles de pé. O Peter Jackson, ele minimiza tudo no grito do Frodo. Gandalf! Isso! Ele minimiza tudo assim, só no grito dele, a sequência entra em câmera lenta, aí entra aquela puta música assim. O coral sobe. Puta, a cena é muito foda. E aí na hora que eles saem, eles estão caídos no chão chorando. E o Aragorn tem que tomar frente. E o Aragorn fala, Legolas, levanta eles, estão lá não. E aí o Boromir diz, pelo amor de Deus, por misericórdia, dá um tempo pra eles respirarem. Aí ele fala, não.
Essas colinas aqui daqui a pouco vão estar lotadas de orc quando a noite chegar, nós temos que vazar. É quando sem o Gandalf, ele tem que assumir a dianteira. Exato, né? Cara, exatamente. Ele faz isso naturalmente. Naturalmente, em seguida, assim. Você fala, puta, é muito bom, velho. Aí, a gente não pode comentar tudo, senão o vídeo fica incrivelmente longo. Mas depois a sequência da Galadriel é ótima. A forma como o Peter Jackson joga o olhar da Galadriel na tela, ele coloca um monte de luzinha, parece que ele bota um ring light cheio de luzinha pra refletir no olho dela e dá a descrição do olhar brilhante que ela tem, que é colocado no livro. A Cate Blanchett, ela é incrível, ela já tinha feito Elizabeth, já tinha sido indicada ao Oscar, já era uma atriz consagradíssima. A escolha dele, inclusive, para ela ser a narradora da história no início, saca que quando começa contando toda a história do Anel e tal, a voz dela, eu acho uma coisa tão a palavra que eu vou usar é etérea. Ela é angelical naquele momento, ela transparece tudo aquilo que os elfos são enquanto a raça dos elfos. Sabe, aquela coisa que eles têm lá, que eles estão sempre... Parece que eles sabem o tempo todo de algo que você não sabe. Parece que eles flutuam, que eles não caminham. Sim, é um impacto muito grande no povo dela. Ele consegue passar isso, cara. Ela tá brilhante. E aí não é nessa sequência que aparece um personagem élfico que é o Haldir, que depois lá no Duas Torres ele retorna para liderar o exército de elfos amigo dele, ou seja, o povo da Galadriel vai lá ajudar também. Esse Haldir, ele é rapidamente apresentado aí, e lá nos Duas Torres a pequena participação dele já é impactante também. Porque ele morre lá naquela batalha do Abismo de Helm e você sente, caraca, o cara morreu, mano. E é pouca a participação dele, mas o pouco que já é o suficiente pra você criar um carinho pelo personagem, assim. E os produtores, eles são atentos a cada detalhe. E toda essa sequência em Lothlórien, se eu não me engano o nome do lugar, ela é incrível, assim. Ela é cheia de micro detalhes. E os caras falavam assim, a gente cria tudo, mesmo aquilo que a câmera não vai focar. Se estiver no fundo, tal, tem que estar completando todo. Se por um acaso o Peter Jackson passar a câmera e focar, aí melhor ainda, aí o cenografista aqui ganha o dia. Mas os caras criavam tudo nos detalhes, velho. É muita paixão envolvida, cara. Aí você pensa que não vai ter uma sequência de ação tão boa quanto a de Khazad-dûm. E depois do Lothlórien vem a sequência com os orcs no final, né? Com a Galadriel é muito boa porque ela dá um chorinho pro que os fãs nunca viram, que é a Vila dos Hobbits sendo aprisionada no final pelo Saruman e tudo. Isso no livro, eu lembro que no final do terceiro até continua com os personagens voltando pra salvar a Vila dos Hobbits. É um epílogo muito grande, tipo, são mais de 100 páginas no final do livro. Depois que termina o Senhor dos Anéis, eles retornam pro condado lá, e aí o Saruman tá lá, aprisionou todos eles. E aí você vê os hobbits transformados em grandes generais e lutando. Enfrentando e tal. É muito da hora. Mas só tá nessa visão do Frodo aí. Né? Só tem isso daí na visão do Frodo ali. E você tem a Galadriel também resistindo à tentação, né? Resistindo ao poder do anel e a tudo. E aí quando ela resiste, ela até fala... Passei no teste, eu vou me recolher, eu vou voltar a ser a Galadriel, eu tô bem aqui, tudo que eu queria, tudo, enfim. Na versão estendida tem a sequência completa dela dando os presentes pra cada um da comitiva, é muito bom. E aí a sequência de ação final, né, envolvendo os orcs e a morte do Boromir. A morte do Boromir. A morte do Boromir é outra sequência que, assim, ele trai, ele tenta pegar o anel do Frodo, só que aí ele logo se recupera e tal, e aí toda a sequência começa sem ele. Começa com o Aragorn falando, Frodo, dá o fora daqui, pode ir. O Aragorn finalmente fala, vai você sozinho, entendi que o seu propósito é seguir sem a gente. Ele até fecha a mão dele, fala, não vou pegar o anel. E aí ele vê que a espada dele tá azul, e naquele momento o Frodo, eu tenho a sensação que o Frodo tava tão penalizado, tudo tinha acontecido, que se o Aragorn fosse pegar o anel, ele entregava. Ele entregava, mano. Ele entregava, saca? Puta, eu não quero mais essa merda, não quero mais essa merda. E o Aragorn, ele fecha a mão realmente e fala assim, não é esse o meu fardo. Meu fardo é outro. É outro. Né? E o Aragorn, ele teria nobreza o suficiente para fazer isso. O Sauron no livro, cara, quando ele olha quando o Aragorn pega aquele globo lá e olha, o Sauron desvia o olhar, cara. O Sauron caga de medo do Aragorn, bicho. É muito bom, cara. E o Aragorn o tempo todo, ele porra, será que eu tenho no meu sangue a mesma fraqueza, meus antepassados e tal? Ele não tem, cara. O Aragorn é foda. Mas ele também não tá disposto a pegar e ver se tem ou não, né? Porque o fardo dele é outro. Ele sabe que exatamente, o rolê dele é outro. É outro. Cada um na sua função. A sua aqui é essa. É essa. Essa é a sua missão. Vai. E eu vou fazer o que for preciso pra você chegar lá. Não, e aí ele fala, vai, do que ele vira, já tá contaminado de orc ali, ele tá sozinho na frente dos orc, mano. Nossa!
Mano, e começa uma puta de uma treta com eles ali. As flechadas que o Boromir... Não, mas calma, porque aí, porque aí na sequência entra o Legolas na ação, entra o Gimli e muito animal. O Legolas, ele tem uma hora que ele mete uma flecha no arco aqui, aí ele puxa a flecha, mete no arco e já manda no outro. É animal. Só que toda a cena vai sendo construída sem o Boromir. Cara, ele simplesmente... Isso aí eu vi que uma vez que eles construíram com efeito especial, né? É. Porque ele faz as coisas muito rápido. Tem uma hora que pega ele dando volta em sequência. E eles colocaram pro efeito especial, né? Sim. A flecha entrando depois. Só que o ator faz as sequências mesmo. Ele vai e tal, faz. E é muito rápido e é muito da hora. Você só vê os olhos. Ele treinou a arquearia antes, teve que treinar e tal. E a cena toda você vai até esquecendo do Boromir. Até a hora que ele volta. Que ele volta com tudo pra salvar o Merry e o Pippin. E aí ele pega o berrante lá, né? De Gondor. Pra atrair todo mundo pra ele. Pra dar tempo do Frodo vazar mesmo. É bom demais, cara. E cada flecha que ele toma... E segue brigando. Não, e parece que você tá entrando a flecha em você. Faz São um barulho, 3 flechas cara. no final das contas. E tipo, é umas flechas que, mano, parece uma lança aqui. Isso. Saca? Você sente no fundo E como a sequência é incrível, porque aí o Uruk-hai para na frente dele pra dar a última flechada e ele fica de frente, assim, tipo, eu vou levar, ele já tá com 3, não resiste mais. E ele cai, cara, ele levanta, luta de novo, derruba mais um, toma outra flechada, aí ele olha, tipo, ele sabe que ele vai morrer, sabe? Ele olha... Vai, até a hora que ele não tem mais força, o Uruk-hai para na frente dele assim, e ele não fica tipo, não, ele vai se entregar como um homem guerreiro mesmo. E aí chega o Aragorn pra salvar. Só que essa sequência do Aragorn é brutal, porque a briga com o Uruk-hai é foda. É muito rápido. É muito rápido. O Uruk-hai joga o escudo nele, prende aqui, ele tem que escapar antes de perder a cabeça. Aí a hora que ele pega a espada, o Aragorn não tem pra ninguém. Ele manda uma faquinha na perna do cara, e aí corta o braço, enfia a espada através do orc, só que o orc, na hora que enfia a espada, o orc se aproxima dele. Tenta morder, né? Ele tira e corta a cabeça. Assim, caralho, mano. Ufa, esse cara morreu, mano. É muito bom, cara. Assim, é tudo muito bom. E eu sei que no final ainda já vai... E aí o Boromir se redime, né? Se redime. E tem o funeral dele e o que o Boromir fala pro Aragorn é muito importante lá na frente. Porque o Boromir fala pra ele, eu teria te seguido. Isso. Né? Eu teria te seguido. Porque tem aquela coisa de quem é o verdadeiro rei, os homens são divididos em vários reinos e tal, não sei o que lá. O Aragorn não quer assumir a função dele, ele só quer ser o Ranger. Né? Ele não quer na ausência do herdeiro verdadeiro, do herdeiro do verdadeiro rei, a família do Boromir assumiu como regente. São todos regentes e tudo, mas aí o Boromir vira e fala pra ele, eu teria te seguido. E aquilo com certeza ficou na cabeça dele, porque lá no terceiro filme, quando o Elrond vira pra ele e fala assim, para de bancar o Ranger e vai cumprir o seu destino, todas essas coisas passaram na cabeça dele. Toda a jornada. É muito bom. Que é aquele momento que ele tá pronto pra ser o rei, cara. Sim, nossa, construção de personagem, né, cara? Você é louco, é muito bem feito. E aí no final das contas, você vê, termina com o Frodo indo embora sozinho, ele tá deixando o Sam. E o Sam vai atrás. Assim, o objetivo do Sam de ajudar o Frodo é tão verdadeiro que ele ia morrer. Ele ia morrer afogado pra tentar chegar naquela canoa, cara. Aí foi ali que eu acho que o Frodo percebeu, não, eu não posso deixar o Sam pra trás. Ele realmente está disposto a me ajudar. Ele foi tão atrás, falou, tudo bem, eu vou morrer, mas eu ajudo esse cara. Se ele não me pegar, beleza, eu morri, porque não importa, não tem como ficar sem ele, eu vou. Isso é muito bom, cara. Isso é uma demonstração de amizade, assim, que você pouco vê no cinema. Isso é muito incrível, o Sam tem uma pureza de coração, sim, cara. Tanto que reverbera numa cena final, lá no Retorno do Rei, que a gente vai comentar depois. Não, e o discurso dele no final do Duas Torres também, que é de arrepiar. É incrível. Esse ator que faz o Sam, ele fez os Goonies. Sim, antes disso, ele é um barato, tem várias pequenas coisinhas que ele fez que são legais. E ele passa muito bem, ele consegue passar muito bem essa pureza de coração do Sam. Você sabe que essa cena que ele foi atrás do barco lá, do Frodo, o ator mesmo... os caras da produção, quando foram fazer aquela cena, eles pegaram e vasculharam toda a praia pra ver se não tinha nenhum problema. Aí o ator entrou na água, né, pra ir atrás, não sei o que lá, tinha uma garrafa. Nossa! Fló! Aí disse que ele parou assim,
Aí o pessoal, ele ficou meio parado, não sabia se continuava ou não continuava a cena, começou a sair sangue pra tudo quanto é lado, ele tomou 7 pontos no pé, se eu não me engano. Puta merda, cara. Então, só não foi pior porque ele tava com a porra da maquiagem. Da maquiagem. Mas enfim, só uma curiosidade. Nossa, mas teve muito acidente de filmagem também, tem, muita né, coisa. Tem. 1 ano e meio de filmagem de um filme de ação desse porte. Mas a amizade que ele estabelece, que nem você disse, é raríssima de se ver no cinema, cara. muito. Ela cara. é muito honesta, muito sincera do coração. E você pensa assim, nossa, que. Você não pensa em nenhum momento, nossa, que forçado, o cara vai se matar afogado pra ajudar um amigo, sabe? Você não pensa isso, você pensa, caralho, olha a nobreza desse cara, velho. Uhum. Olha o empenho dele, sabe? O cara tá realmente decidido, sabe? É muito bom. Então eu acho que tem um fechamento incrível, porque aí segue os dois e no final o Legolas fala, vamos lá, vamos atrás nós deles. temos que ir atrás e tal. Aí é onde o Aragorn fala, não, a jornada deles agora é sem a gente, né? Aí o Gimli, então é isso, a Sociedade do Anel foi um fracasso, a gente terminou. Aí não, nós não podemos deixar... O Merry e Pippin foram levados, né? Pelos orcs, como se fosse o Sam e o Frodo. Não podemos deixar o Merry e Pippin abandonados à própria sorte. Nós temos que ir atrás deles. Vamos lá, hora de caçar alguns orcs. Aí ele... e aí os caras saem, aí entra a música de novo e deixa um gancho incrível, assim. Você fala, puta, agora nós temos uma jornada dos 2 hobbits sozinhos, o Merry e Pippin sequestrados e os outros 3 mais foda do grupo atrás, velho. E a minha jornada de todo mundo quando esse filme acabou no cinema foi falar assim, 1 ano! 1 ano até o próximo! 1 ano! O que eu vou fazer nesse próximo ano, meu Deus? Eu voltei no cinema, né? Falei, vou reassistir. Eu marquei mais algumas coisinhas aqui pra gente encerrar, né? Vários dos orcs contratados ali pra lutarem e tal, do grupo dos Uruk-hai, era tudo artista marcial faixa preta, Alexandre. É mesmo? Eles pegaram os caras que realmente sabiam lutar. E uma outra coisa, durante todas as filmagens, 2 consultores de dialeto do Tolkien acompanharam o elenco para instruir os atores a pronunciar tudo corretamente de acordo com o que foi criado pelo Tolkien, cara. Cara, que legal. Então na hora que eles iam falar élfico, na hora que eles iam pronunciar os nomes, sabe? Tem um jeito certo de falar, não é Gandalf, é Gandalf, é quase com um O assim. Então, e aí o pessoal falava, não, tem que falar o nome do jeito certo, tem que falar os idiomas élficos, que são 2, do jeito certo também. O Weaving, que é o ator que faz o Elrond, né? E ele é ótimo, ele já tinha feito Matrix, todo mundo amava ele nessa época já, né? E aí ele falou que ele não se limitou, as falas dele em élfico, ele não se limitou a memorizar e simplesmente recitar. Ele falou assim, isso daí seria falso. Eu não posso estar atuando se eu não souber o que eu estou falando. Né? Então não era algo simplesmente decorado. Ele aprendeu a falar élfico. A Liv Tyler também. O que é muito da hora. Muito né? da hora. Senão, eu tô falando uma coisa que eu não sei o que é. Eu preciso realmente aprender a fazer isso porque eu vou atuar. Nos extras, a Liv Tyler fala, eu tive que aprender o idioma. No começo foi difícil, mas depois tudo foi muito fácil pra mim. E aí ela fala em élfico. Isso que eu acabei de falar significa isso. Ela reclama em élfico durante os extras ali. Muito bom, né, cara? Pô. E cabe dizer também a produção em torno do Gandalf, né? Porque o Gandalf era um mago muito clichê de fantasia, né? O mago de chapéu pontudo. Só que eu acho legal a abordagem que o Peter Jackson deu de transformar a magia dele muito sutil, né? Ele até fala assim, eu não queria que fossem... que tivesse aquele clichê do efeito especial em torno dos dedos de um mago, sabe? O mago que solta a rainha dos dedos. Uhum. Ele não queria isso. Ele queria que fosse tudo muito sutil. Você vê que na luta entre Gandalf e Saruman não tem efeito especial pra lá e pra cá. É o invisível que tá botando eles contra o chão, fazendo rodopiar e tal. E a forma como ele para o Balrog também, que é mais ou menos uma iluminação que tem em torno dele, mas não é uma coisa... João rainho, sabe? Kid Dragon Ball ou coisa assim. Ele fez de um jeito que eu achei muito acertado a abordagem. É um mago de visual clichê, mas que não cai nos velhos clichês de cinema na abordagem de um personagem desse. Um dos melhores momentos de uso da magia dele é um momento extremamente simples, mas tão bem pensado, que é quando ele está preso no topo da torre e aí chega o insetozinho e ele acorda assim e ele sussurra. E aí... Pois é. Aí você fala assim, caralho,
Caralho, que da hora, cara. Aí depois vem a águia pra pegar ele numa cena de ação lá incrível também. Você tá ligado que ele fez uma coisa muito foda lá, naquele momento. Você tá ligado, sabe? Que ele fez uma coisa muito foda. Então, não é foda, cara? É muito legal essa abordagem. Mano, e é isso. Ó, quase um filme novo aqui no nosso programa. Dava pra ficar uma semana falando aqui, cara. Dá pra falar mais. Dá pra falar muito mais coisa mesmo. Eu anotei várias aqui e tal, mas a maior parte fluiu no nosso bate-papo naturalmente aqui. Recheado de informação, recheado de nostalgia e recheado de paixão. Tá entre realmente os filmes favoritos da nossa vida, né? A gente quer fazer, tipo, os 10 filmes... Eu, pelo menos, quero muito fazer isso. Os 10 filmes favoritos da minha vida. Não é nem os favoritos. Na verdade, é os 10 filmes que mais marcaram a nossa vida, né? Sei lá, os favoritos mesmo. Pode ser os que mais marcaram, o favorito. Só que Senhor dos Anéis é covardia. Tem que colocar a trilogia. Eu sei que são 3 filmes, mas tem que colocar a trilogia, porque senão ele ocupa 3 lugares. Só sobe o 7 os outros. É sério. É verdade, pra mim é a mesma coisa, Porra, aí cara. Não daria pra entrar. Mas você gostaria de ver esse vídeo aqui no canal? Um vídeo de cada um dos 3 integrantes do Pipoca, falando dos 10 filmes que mais marcaram a vida? Pô, se você gostaria, comenta e deixa esse like também. Olha o tamanho desse programa, a gente precisa muito do like de vocês. Muito mesmo, pessoal. Se você ficou até aqui, por favor, deixa um like e comenta que ficou até o final. A gente gosta de saber. Vídeo longo assim, é bom ter a resposta do público. Ó, feedback. Eu fiquei até o final, tá? Se a gente vê que pouca gente fica, estamos querendo um programa longo à toa, ninguém assiste. A gente tem que saber que você está aqui conosco, tá certo? O que você acha de Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel? Comenta aí. Eu falei ao longo do programa que eu não gosto de algumas coisas. Mas o que eu não gosto mais está presente no Duas Torres do que no Sociedade do Anel. Sociedade do Anel, pra mim, é praticamente perfeito o filme. Então lá no Duas Torres eu comento algumas das paradas que eu não gosto da adaptação do Peter Jackson. Mas nada que não me faça amar as Duas Torres pra caralho também. Até a próxima. Tchau, tchau.